Olá, aluno, você que está estudando no Nordeste ou no Sudeste, está aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou em Brasília, vamos fazer uma aula especial hoje, que é o estudo da conectividade. Vamos estudar tudo aquilo que nós estudamos agora de maneira comparativa. As orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais e as orações coordenadas. Vamos fazer uma saladazinha e para vocês entenderem melhor como a avaliação de prova é feita. Quer dizer, na prova eles não configuram a diferença. Você tem que analisar frase a frase e você vai perceber que em algumas sentenças, algumas questões, você tem repetição de um mesmo conectivo com funções semânticas e sintáticas diferentes. Isso é um perigo na prova, ok? Então, estudaremos o quê? A noção de período composto avançado com base nos conectivos, ok? Primeiro, os conectivos naturais e os contextuais, aqueles que mudam de sentido, perdem o sentido natural e ganham uma outra vida dentro de um contexto, né? De que forma nós estudaremos? De forma comparativa. Quer dizer, eu quero o porquê da oração coordenada, eu quero o porquê da oração adverbial e daí por diante. Eu quero compará-los e mostrar a diferença, tudo bem? Então eu vou apagar aqui essa anotação básica e nós vamos começar a brincar de maneira comparativa. Acredito que se você entender as explicações dessa aula, que é uma aula avançada, que trabalha a conectividade, você vai ter muita facilidade para acertar as questões de prova, tudo bem? O primeiro conectivo a ser estudado será o porquê. É perigosíssimo na prova, mas é fácil de se entender quando comparamos, ok? Então vamos brincar um pouquinho com esse porquê perigosíssimo, esse porquezinho terrível, né? Vamos brincar um pouquinho com ele nas subdistribuições, né, de todas as orações que nós já estudamos. Vamos lá? A primeira oração, choveu, não é isso? Porque chegou uma frente fria. Fica atento aí, ó. O aluno do Rio Grande do Sul perguntou para mim se o porquê era sempre causal ou explicativo. Vamos ver, depende do contexto, não é isso? Quando eu falo choveu porque chegou uma frente fria, eu pergunto a você, essa frente fria chegou antes ou depois de ter chovido? Pensa aí. A frente fria chegou o quê? Antes. Se ela chegou antes, ela causou a chuva. Então, esse porquê tem valor de causa. Então, é oração subordinada adverbial causal. Tá pensando comigo aí? E essa primeira oração, Marcelo, eu já aprendi, a oração principal. Não vou nem mais nomenclaturar a oração principal, só vou trabalhar agora a ideia de conectividade com vocês, porque eu quero que vocês pensem agora o sentido do conectivo, se houver conectivo na frase. Vamos lá. Choveu porque a rua estava molhada quando saí. Tenho três orações. Choveu porque a rua estava molhada e a outra quando saí. Choveu porque a rua estava molhada. A rua estava molhada antes ou depois da chuva. Já trabalhei esse enunciado aqui na aula de coordenação. Essa oração aqui, ó, porque a rua estava molhada. Ela estava molhada antes ou depois de chover? Depois. Então não pode ser causa. Se não é causa, esse porquê tem valor explicativo. Ah, então é a oração coordenada, sintética explicativa. Mas agora eu quero que você afixe a noção de explicação no porquê, assim como a noção de causa no porquê de cima. Então, no de cima eu tenho uma oração adverbial, no de baixo eu tenho uma oração coordenada. Mas o mais importante, esse porquê aqui é causal, e embaixo esse porquê aqui é explicativo. A última oração aqui é a oração subordinada adverbial temporal, introduzida pelo quando, que dá a ideia de tempo, tudo bem? Vamos para a frase de baixo agora, olhem para cá. Fala a verdade, porque assim serás mais feliz. Eu já falei isso para você na hora do estudo, ó. Fala. Fala não é imperativo, lembra? Se eu tenho o verbo no imperativo na primeira oração, a noção de causa não pode estar na segunda. A segunda é só um adendo explicativo. Se eu tenho o verbo no imperativo da primeira oração, ops, não vou errar. Esse porquê da segunda oração só pode ser explicativo. Não vou errar isso na prova, Marcelo. Tudo bem até agora? Vem comigo, ó. Falei aquilo porque acreditava em você. Qual a primeira oração? Falei aquilo. A segunda, porque acreditava em você. Se eu não acreditasse, eu falaria? Não. Então, porque acreditava em você é causa. Repete, é o quê? Causa. Então, essa oração aqui é a noção estabelecida de causa e principal. Oração principal. Olha lá que barato, ó. Então, isso aqui é uma oração adverbial, isso aqui é uma oração principal. Esse porquê é causal, esse porquê é explicativo, e esse porquê aqui é explicativo e esse é causal. Então, eu tenho que analisar caso a caso, tá vendo? Vem comigo, ó.
Perguntei por que você estava triste. Olha que bonitinha essa frase. Quem é que perguntou? Eu perguntei. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. O enunciado do verbo aqui não foi completado com o seu paciente. Paciente, Marcelo? O que é paciente? Paciente é o objeto. Objeto do latim significa termo que sofre ação. Paciente. Se eu não tenho paciente, eu tenho que achar esse paciente na outra oração. Ou melhor, a outra oração, olha que bonitinho, pode ser o paciente da ação verbal. Quem é que perguntou? Eu. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Verbo transitivo direto. Eu perguntei o quê? Por que você estava triste? Ops, Marcelo, isso aqui é o complemento do verbo, é um objeto direto. Perguntei o porquê você estava triste. Se é objeto direto e é uma oração subordinada substantiva, não é mais adjetiva nem adverbial, nem coordenada, é oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Já aprendi isso, professor. Se eu sei que essa oração é subordinada substantiva ou objetiva direta, eu posso procurar, no máximo nela, uma conjunção integrante, porque a oração substantiva só tem conjunção integrante. Ou que ou se. Tudo bem? Nesse caso, eu tenho um porquê. E percebam, há uma interrogativa indireta. Perguntei por que você estava triste. Ou, por que você estava triste? Não é a mesma coisa? Então, esse porquê aqui é um advérbio interrogativo. Olha que bonitinho. Ou um adjunto adverbial de interrogação. Esse porquê nem conjunção é. Está separado aqui, ó. É diferente dos outros. Esse porquê introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E como essa oração objetiva direta não tem conjunção, ela se chama justaposta. Olha que barato. Oração substantiva sem conjunção chama-se justaposta. Tudo bem até agora? Vamos pensar um pouquinho, ó. Por que de regra encontra o riso? A caricatura não é nada de uma arte do riso. Eu falei para você que o conectivo vai ganhando vida de acordo com a expressionalidade da sentença. Nesse caso aqui, essa frase poderia ser escrita dessa maneira. Ó. A caricatura não faz rir, ou não busca o riso, apesar de encontrar o riso no seu caminho. Olha lá que bonitinho. Ó. Então eu estou querendo dizer o seguinte, ó, mesmo que a caricatura faça rir, ou embora ela faça rir, ela não tem intenção de fazer rir. Então esse porquê aqui tem valor de embora. Olha que bonitinho isso, ó. Então esse porquê não é causa nem explicação, é concessão. Olha lá que barato, gente, concessão. Então essa oração aqui é a oração subordinada adverbial concessiva. A segunda oração em preto é a oração principal. E esse porquê não tem nada a ver com causa ou explicação. Olha que legal, ó. Tudo bem até agora? Tudo bem? Então, olha que interessante. Olha a diversidade da utilização do porquê na frase. Atrapalhando o aluno, porque o aluno acha que, pô, gravei o porquê, fica mole, agora eu não erro na prova. Não funciona assim. Eu preciso entender a distribuição sintática, qual é o favorecimento semântico, quer dizer, qual a intenção de se dizer o quê, não é isso? E, consequentemente, saber qual a semântica, qual o valor semântico do conectivo e qual é a oração. Vamos continuar? Então, vamos analisar agora o quezinho em vez do porquê, ok? Já vimos o porquê, a sua distribuição dentro das estruturas oracionais. Vamos brincar com o quezinho um pouquinho. Quer ver? Falou-se que ele nunca seria o diretor agindo assim. Fala assim, falou-se, olha lá, que ele nunca seria o diretor. Falou-se que ele nunca seria o diretor, que ele nunca seria o diretor, foi falado, não é isso? Eu tenho 3 orações, eu vou esquecer a última oração, só vou trabalhar com essas 2. Falou-se que ele nunca seria o diretor. Que ele nunca seria o diretor foi falado, não é isso? Essa voz aqui permite uma voz passiva analítica. Que ele nunca seria o diretor foi falado. Se esse Czinho permite a voz passiva analítica, essa frase é uma voz passiva sintética. Olha que bonitinho. Se a voz passiva sintética, esse C aqui é uma partícula ou pronome apassivador. Se isso aqui é um pronome apassivador, essa oração é o sujeito da oração. Falou-se a verdade foi falada. Falou-se aquilo, aquilo foi falado. Procurou-se a solução foi procurada. Então essa oração, falou-se que ele nunca seria o diretor, que ele nunca seria o diretor foi falado, é o sujeito dessa oração. Então essa oração toda é sujeito dessa. Então isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, se lembra disso? Ó?
E esse quezinho aqui, por ser uma oração substantiva, é uma conjunção integrante. Pronto, matei o primeiro que. Tudo bem até agora? Vamos continuar, ó. Tanto pediu, ops, olha o tanto da dica aí. Tanto pediu a sorte, olha lá, que aconteceu. Esse quezinho aqui trabalhou com tanto que, tal que, tão que. Você lembra disso? Tal que, tão que, tanto que. Tem nesse quezinho ideia de consequência. Então essa oração aqui é a oração adverbial consecutiva. E esse quezinho aqui na prova não pode esquecer. Tem valor de consequência. Não esquece. Vem comigo. Fala que eu te escuto. Repete aí, dá ordem, vai, fala. Diz para mim, fala assim, fala. Eu vou falar. Fala que eu te escuto. Fala porque eu te escuto. Fala porque eu te escutarei, não é isso? Esse fala que eu te escuto tem na primeira oração um verbo fala que está no imperativo, não esquece isso. Esse verbo no imperativo faz com que esse que seja causa ou explicação. Se lembrar agora, putz grila, só pode ser explicação. Se esse verbo da primeira oração está no imperativo, esse que ou porquê só pode ser explicativo. Não vou errar isso na prova. Não é causa, é explicação, por favor. Falei o que você me pediu. Caramba, nessa sentença aqui, para saber o que é esse quezinho aqui, eu tenho que, antes de tudo, saber separar as orações. Quando eu falo, falei o que você me pediu, qual a primeira oração? Falei ou falei o? Ah, falei o. Esse o aqui, esse ozinho aqui, é um pronome demonstrativo. Significa aquilo. Olha lá que bonitinho. Ó. Então, na realidade, eu poderia tirar esse o e colocar aquilo. Falei aquilo. Quem é que falou? Eu falei. Eu falei alguma coisa. Falei o quê? Aquilo. Esse o é aquilo. Então, esse o é o objeto direto. Olha que interessante. Quando eu falo falei aquilo, esse o é o objeto direto e está na primeira oração. Está nessa parte aqui, ó. É diferente da frase fala que eu te... Desculpa, perdão. É diferente da frase falou-se que ele nunca seria. Tá vendo? Esse ozinho aqui está na primeira oração. E esse o é o objeto direto. E o falei é o sujeito do verbo. Esse verbo aqui tem sujeito e tem objeto direto. Essa oração não pode ser nem objeto direto nem sujeito. Porque o sujeito e o objeto já estão na primeira oração. Mas quando eu falo falei, eu falei aquilo que você me pediu, esse quezinho aqui tem um valor muito claro na utilização, né? Nós estudamos lá, traz antes de oração adjetivo, pronome relativo. Falei aquilo, aquilo você me pediu. Falei aquilo, você me pediu aquilo. Esse quezinho substitui o aquilo ou o, são a mesma coisa, na segunda oração. Então esse quezinho aqui é um pronome relativo. Pode ser substituído por qual, não é isso? Falei o que você me pediu. Falei aquilo, o qual você me pediu. Se esse quezinho é um pronome relativo, essa oração é adjetiva, já mudou tudo. Ó. Então esse quezinho aqui é um pronome relativo, é um termo anafórico que substitui o o, que é a mesma coisa que aquilo, na segunda oração. Olha lá que barato. Ó. Essa oração é adjetiva. Essa oração é coordenada explicativa. Essa oração aqui é adverbial consecutiva. E essa oração é oração subordinada substantiva subjetiva com um quezinho chamado conjunção integrante. Tudo bem até agora? Vem embaixo comigo, ó. Falei aquilo que você me pediu. Transformei o que em aquilo. Quem é que falou? Eu falei. Quem fala, fala alguma coisa. Falei o quê? Aquilo é objeto direto. Falei aquilo que você me pediu. Falei aquilo o qual você me pediu. Você me pediu o quê? Aquilo. Esse aquilo foi substituído pelo que na segunda oração. Esse quezinho é um pronome relativo. E a oração é adjetiva. Não pode errar isso na prova. Tudo bem? Olha que interessante esse quezinho nesse estudo. Olha que barato isso. Ó. Vamos continuar estudando o quezinho, né? Convocados que fomos, dirigimos-nos à sala do diretor. Convocado que fomos é quando fomos convocados. Então, esse que tem valor de tempo ou valor temporal. Olha que barato, ó, perigoso na prova. Ó. Embaixo, boa que seja a moça, ela não é nenhuma santa. Ainda que seja boa, ela não é nenhuma santa. Esse que agora tem valor de concessão. Olha que perigo na prova. Embaixo, falei que você falaria a verdade. Ora, quem fala, fala alguma coisa. Que você falaria a verdade, oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Tudo bem? Esse quezinho aqui introduz uma oração que funciona como objeto direto do verbo da primeira oração.
Então esse que você já sabe o nome de cor, é conjunção o quê? Integrante, olha lá que barato. Ó. Tudo bem? Vem comigo. Ó. João é que chegou cedo. João é que chegou cedo. Tira esse aqui da frase. João chegou cedo. A frase tem o mesmo significado? Tem. Então esse aqui só entrou para dar estilo, realce, força expletiva. Então, na realidade, esse aqui só serve para enfeitar. É expletivo ou de realce. Poderia ser tirado da frase. Não possui função sintática. Tudo bem? Então, continua comigo. Preste atenção. Já vimos o quezinho de N maneiras, mas vamos ver agora o quezinho funcionando como conectivo coordenativo agora. Olha que barato. Lembrem-se de que já vimos um exemplo disso. O quezinho, quando da oração coordenada explicativa, em que a primeira oração tinha verbo no imperativo. Já vimos isso. Verbo no imperativo da primeira oração, o quezinho como explicativo na segunda. Mas vamos ver outros casos. Existem, né? Reclama que reclama, mas não contribui em nada. Reclama e reclama, mas não contribui em nada. Esse aqui tem valor de quê? De adição. Mudou. Tá vendo que barato agora? Então ele tem valor coordenativo de adição. Olha lá que barato. Ó. Percebeu isso? Embaixo, cabe a mim que não a ti intervir na empresa. Cabe a mim, mas não a ti. Fala assim, mas, vai. Olha lá que barato. Ó. Esse que tem ideia de oposição, de adversidade. Olha lá que barato. Questão de prova, perigosíssimo isso. Ó. Embaixo, preciso de um dinheiro que não essa quantia. Ah, preciso de um dinheiro, mas não essa quantia, não é isso? Então, esse que aqui dá ideia de adversidade de novo, significa mais. Adversativo, olha lá que barato. Adversidade ou oposição. Olha lá que barato, ó. Que barato isso, tá vendo? Oposição, ó. Perigosíssimo na prova. Tudo bem até agora? Então, olha, a gente está brincando com conectivo e distribuindo em várias estruturas oracionais. Quer dizer, depende muito da análise da frase. E na prova cai como? De maneira comparativa. Tenho como escapar disso? Não tenho. Basta eu estudar as orações separadamente como já fiz? Não, tem que estudar comparativamente. Ok até agora? Um aspecto muito importante do estudo dos conectivos e a comparação das orações é a noção de adversidade. Isso tem que ser estudado de maneira muito cuidadosa. Então, vamos abrir uma janelinha só para essa análise. Quer ver? Ó? Olha que barato. Os fiscais multaram, mas não fecharam o clube. Esse mais aqui dá ideia de adversidade, de oposição. Oração coordenada, cinética, adversativa. Esse mais aqui é um conectivo, não é isso? Adversativo. Conectivo, adversativo. Olha que bonitinho isso. Vem comigo. Adversativo. Ó. Quando eu falo os fiscais multaram, entretanto, não fecharam o clube, eu posso pegar esse entretanto, que tem o mesmo valor de mais nessa frase, e falar assim, ó, os fiscais multaram, entretanto, não fecharam o clube. Poderia falar, os fiscais multaram, não fecharam, entretanto, o clube. Ops, o entretanto andou, saiu de antes do verbo, não é isso? Para depois do verbo. Olha que bonitinho. E vou andar mais com esse entretanto para frente. Ó. Os fiscais multaram, não fecharam o clube, entretanto. Vocês perceberam que o entretanto passeou na frase? Olha que barato. Ele estava no iniciozinho e foi se movimentando. Esse entretanto aqui, na antiguidade da língua portuguesa, ele era um advérbio. Ele tem origem adverbial. Como ele era um advérbio, e o advérbio pode se deslocar na frase, por exemplo, fala assim, ontem eu trabalhei, eu ontem trabalhei, eu trabalhei ontem. Como o advérbio pode se deslocar, ele trouxe essa prerrogativa, essa característica, e esse conectivo, entretanto, vai se desdobrando. Isso não acontece com o mais. Se eu falar assim, ó, os fiscais multaram, não fecharam mais o estabelecimento, eu tenho uma frase errada, equivocada. Por que o mais não sai do lugar e o entretanto sai? Porque o mais é um conectivo primitivo. Repete aí, um conectivo primitivo. Ele é uma conjunção e nasceu para sê-lo. Como ele nasce com origem, natureza conectiva, a função dele é ligar as duas orações. Então, o que ele faz? Desculpa, ligar as duas orações. Então, o que ele faz? Ele se põe entre as orações, fazendo a ponte. Mas, Marcelo, por que o entretanto não fez isso? É um conectivo emprestado.
Dos conectivos adversativos, só um é primitivo, é o mais. Os outros são todos emprestados de advérbios. E aí eles podem se deslocar como advérbio. Muito simples. Olha lá, ó. Os fiscais multaram, mas não fecharam, todavia, o estabelecimento. Aqui eu coloquei um reforço de adversidade. Eu coloquei o mais, que é o conectivo, não é isso? Com valor de oposição, de adversidade, adversativo. E coloquei o todavia, que é a mesma coisa que mais e entretanto nesse contexto. Por que eu coloquei esse todavia aqui? Para reforçar a ideia de oposição. Mas quem funciona efetivamente como conectivo? O maisinho, ó, que bonitinho. Esse todavia aqui, na realidade, é só um reforço e funciona como adjunta adverbial de oposição ou de adversidade. Legal, né? Interessante, né? Então fiquem de olho, porque no estudo da coordenação adversativa, eu tenho que observar esses detalhes importantes na construção da frase, na utilização dos conectivos. Olha lá que legal. Ó. Bem, agora vamos analisar a noção de oposição, tanto nas adversativas quanto nas concessivas. Tudo bem? Ok? Bem, quando se trabalha adversidade e concessão, eu trabalho o mesmo valor semântico, é a noção ou valor de oposição. Repete comigo, oposição, não pode esquecer, hein? Então, a ideia de oposição, tanto à adversidade quanto concessão, tudo bem? Essa oração é coordenada, não esquece. Essa oração é subordinada adverbial, mas as duas possuem o mesmo vínculo, o valor semântico. Caramba, Marcelo, então por que existem as duas se elas fazem a mesma coisa? Mais ou menos, elas produzem a mesma semântica, mas em contextos e necessidades de comunicação distintas. Vamos entender melhor? Quando eu falo, a polícia prendeu o ladrão, mas não achou o dinheiro, eu utilizei a oposição em adversidade, a adversativa coordenada. Que bonitinho, né? Quando eu falei, mas não achou o dinheiro, eu quebrei uma expectativa. Quando eu falo, o policial prendeu o ladrão, ora, se alguém fala, o policial prendeu o ladrão, amigo, o que você imagina? Que ele tenha achado o dinheiro que o cara roubou. Mas quando você fala, o policial prendeu o ladrão, mas não achou o dinheiro que o ladrão roubou não foi achado, mas esperado quando do ato da comunicação, na hora da pronúncia dessa frase aqui. Isso é interessante. Se eu quero gerar uma expectativa e quebrá-la só no final, eu dou a ideia de oposição no final, eu introduzo depois a ideia de oposição. Eu falo, a polícia prendeu o ladrão. Oba! E desculpa, cara, não recuperou o dinheiro. Então eu tenho a quebra de perspectiva, quebra de perspectiva. Olha lá que bonitinho, ó, tá vendo? Ó? Mas quando eu falo, embora tenha prendido o ladrão, eu não preciso nem falar o restante. Se eu olhar para alguém e falar assim, amigo, te roubaram, né? Embora tenham prendido o ladrão, você fala, que droga, não acharam o meu dinheiro. Eu não preciso nem citar isso aqui, ó, sabe por quê? Porque a frase já começou com oposição, com a ideia de adversidade. Quer dizer, o enunciado iniciado aqui vai ter como complemento uma noção oposta. Qual é a noção oposta? Não ter recuperado o dinheiro. Então, o que me faz dizer a mesma coisa de maneira diferente, utilizando adversativa e concessiva? Por que eu opto por um dos dois? Porque se eu tenho coordenação, eu não posso colocar essa oração na frente e falar assim, ó, mas não achou o dinheiro, a polícia prendeu o ladrão. A frase perde sentido. Quando se fala de oração adverbial, ela concessiva, eu posso colocá-la na frente da oração principal. Isso é uma característica da formação adverbial. Como elas podem se deslocar, eu posso quebrar a expectativa no início. Olha lá que barato. Ó. Eu quebrei uma expectativa que poderia ser gerada se eu utilizasse a adversativa. Então, por que da opção de o? Por que da opção de coordenada adversativa e subordinada adverbial concessiva é como eu quero falar. Se eu quero gerar uma expectativa e quebrá-la no final, ou se eu quero quebrar essa expectativa logo no início. A brincadeira é de enunciação. Tá vendo que legal? A mesma coisa acontece embaixo. Ó. Ele é um diretor inteligente, porém, mandá-lo-ei embora hoje. Caramba, mas mandarei embora o cara. Mas ele é inteligente, que droga. Eu pensei que você fosse elogiar o cara e você fala que vai mandar o cara embora. É verdade, que gerei uma expectativa aqui no início e quebrei aqui. Utilizei a noção de adversidade, a adversativa. Quando eu falo, embora seja um diretor inteligente, ops, lá vem bomba. Ele disse que o diretor é inteligente, mas ele iniciou com embora. Quer dizer, ele vai falar alguma coisa ou reclamar alguma coisa desse cara. Ó.
mandá-lo-ei embora. Olha lá que bonitinho. Ó. Então, por que eu opto por uma das duas? Para gerar uma expectativa e quebrá-la no final, ou quebrar essa expectativa logo no início. Com quem? Com a subordinada adverbial concessiva. Tudo bem? Vamos continuar analisando esses conectivos adversativos perigosos da prova, né? Lembre-se de que todos esses conectivos tirados, todos esses exemplos que nós estamos utilizando na aula, de regra geral, são exemplos de prova, seja do FCC, da CESP, da ESAF e daí por diante, ok? Então vamos brincar um pouquinho. Ó. Todos perguntamos como eles estavam. Qual a primeira oração? Todos perguntamos. Verbo transitivo direto, olha lá. Como eles estavam? Ops, isso aqui é o objeto direto, é o que nós perguntamos. Então é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Marcelo, conjunção da oração substantiva é que e ser. Como esse que é a cara aqui não é que nem ser, esse cara é o quê? Ele é apenas um adjunto adverbial, olha que bonitinho. Essa oração aqui é justaposta, não tem conjunção. Foi colocado de maneira justa ao lado da oração principal. Olha lá que legal. Ó. Embaixo, o operário trabalha como deveria. Ora, como deveria, eu não comparei ninguém. A ação aqui, na realidade, apresentou uma noção de conformidade, como deveria, não é isso? O operário trabalha como deveria. Esse como aqui dá a ideia de conformação ou conformidade. Olha lá, conformidade. Tudo bem? E embaixo, os estudiosos de humanas dedicam-se como os de exatas. Ops, esse como aqui agora trabalha a comparação dos estudiosos de humana com os estudiosos de exatas. Eu comparei dois termos, não foi isso? Dois fatores semânticos. Então eu tenho, na realidade, esse como um conectivo comparativo. Olha lá, comparativo. Olha que bonitinho. Ó. Embaixo, como estivesse frio, fiquei em casa. Fiquei em casa porque estava frio, não é isso? Ah, se é porque estava frio, esse como aqui é causal. Olha lá que bonitinho, tá vendo? Ó? Tudo bem até agora? Então é isso. Você que estuda para concurso público e precisa do conhecimento gramatical, é indispensável o domínio da conectividade, dos valores semânticos dos conectivos, no estudo das orações coordenadas e subordinadas, das coordenadas sindéticas e assindéticas, das subordinadas adverbiais, substantivas e adjetivas. E o mais importante, na comparação conectiva, porque eles se distribuem em estruturas sintáticas diferentes. Então, o que fundamenta a compreensão do estudo de oração é a compreensão, o entendimento do conectivo distribuído na frase, tá? Sucesso! Bom estudo para você!